como as emoções não processadas literalmente moldam a nossa realidade biológica, né? Como as emoções impactam a saúde física. Especialmente a das mulheres. Especialmente a das mulheres de uma maneira muito profunda e muitas vezes invisível, porque desvia daquela narrativa médica tradicional, sabe? Aquela coisa mais fria, focada puramente em perda de peso, calorias, restrições. Que é o que a gente mais vê por aí. Pois é, em vez disso, a leitura nos obriga a olhar para a raiz do problema. É uma análise riquíssima sobre como o esgotamento, a pressão diária e as expectativas irreais acabam inevitavelmente se manifestando no corpo físico. É como se o corpo fosse um espelho, né? Exatamente. Bem-vindos a mais um mergulho profundo e a nossa missão nessa análise aprofundada de hoje é pegar aquele emaranhado gigantesco de informações, artigos, pesquisas e extrair exatamente o que as pessoas precisam saber. Tudo mastigado para manter quem nos ouve bem informado e sem perder tempo. Olá, e acho que o mais legal do nosso formato é justamente isso, né? Ir direto ao ponto, mas com profundidade. Exato, exato. E a nossa conversa de hoje traz uma conexão que, à primeira vista, parece totalmente improvável. Quer dizer, nós vamos olhar para o Dia Mundial da Obesidade, só que por uma lente completamente diferente. Muito mais sutil. Muito mais psicológica, eu diria. Sim. Nós vamos conectar essa data com algo que afeta milhões de pessoas silenciosamente todos os dias, que é a autoestima feminina e a exaustão emocional. A nossa bússola para essa jornada é um artigo, olha, incrivelmente instigante, que foi publicado no portal Saúde Emocional Feminina, em Minas Gerais. Do Rodolfo Dias. Isso, escrito pelo Rodolfo Dias. Ele é um especialista focado exatamente no bem-estar físico e emocional feminino. E o que esse artigo faz é genial, porque ele tira o foco da balança... Da fita métrica. Da fita métrica, perfeito, e aponta direto para a mente e para o coração. Certo, vamos destrinchar isso, porque essa não é apenas mais uma discussão repetitiva sobre saúde física. É sobre como as emoções não processadas literalmente moldam a nossa realidade biológica, né? É um ponto de partida excelente, porque o objetivo aqui é ir muito além da superfície. Nós não vamos apenas repassar o que está escrito no texto de forma literal, mas sim analisar o panorama geral de como as emoções impactam a saúde física. Especialmente a das mulheres. Especialmente a das mulheres de uma maneira muito profunda e muitas vezes invisível. A abordagem do artigo é fantástica justamente porque desvia daquela narrativa médica tradicional, sabe? Aquela coisa mais fria, focada puramente em perda de peso, calorias, restrições. Que é o que a gente mais vê por aí. Pois é, em vez disso, a leitura nos obriga a olhar para a raiz do problema. É uma análise riquíssima sobre como o esgotamento, a pressão diária e as expectativas irreais acabam inevitavelmente se manifestando no corpo físico. É como se o corpo fosse um espelho, né? Exatamente. O corpo, dentro desse contexto, ele deixa de ser apenas biologia. Ele torna-se um reflexo direto de um estado mental e emocional que, em muitos casos, já não aguenta mais carregar tanto peso. E não estou falando de peso na balança. O que levanta uma questão fascinante logo de cara. Porque, lendo tudo isso sobre esgotamento, a primeira coisa que me chamou a atenção foi o choque de datas. O texto pega o Dia Mundial da Obesidade, que é marcado no dia 4 de março, e subverte a expectativa. Subverte totalmente. Geralmente, quando essa data se aproxima, o mundo todo começa a falar sobre dietas, exercícios, metabolismo, o que comer. O que não comer. O que não comer, exato. Mas o artigo tira o foco exclusivo do peso físico e coloca os holofotes no que ele chama de peso emocional invisível. Aquela carga que não aparece na balança da farmácia. Isso. Mas que esmaga os ombros todos os dias. E o texto traz dados da World Obesity Federation para provar que isso não é só poesia. Existe uma correlação real e assustadora aí. Uma correlação fortíssima. Segundo os relatórios mencionados na fonte, mulheres que enfrentam sobrecarga emocional constante têm até 3 vezes mais chances de desenvolver uma relação conflituosa com o próprio corpo. Nossa, 3 vezes? 3 vezes. Isso foge de qualquer margem de erro. É um indicativo claro de uma crise sistêmica. O que é fascinante aqui é a forma como o artigo descreve o corpo da mulher na sociedade atual.
Porque historicamente e biologicamente, o corpo deveria ser um local de celebração, certo? Um lugar seguro. Um lugar de habitabilidade confortável. Mas, de acordo com a leitura, ele passou a ser visto e sentido como verdadeiro campo de batalha. É uma guerra diária contra a própria imagem, alimentada por um esgotamento crônico que a sociedade frequentemente mascara. E julga, né? Muito. As pessoas olham para uma mulher exausta que não consegue manter o peso ou a saúde em dia e o julgamento imediato é de que falta força de vontade. Ah, o clássico mito da força de vontade. Exato. Quando, na verdade, o que falta é descanso genuíno. Uma crença destruída disfarçada de preguiça aos olhos dos outros. Sabe, para quem tá ouvindo agora e se perguntando como exatamente o cansaço mental vira peso físico, acho que vale a pena a gente traduzir isso. Porque o artigo fala de estresse crônico e consequências metabólicas. Como essa ponte acontece na prática? É uma excelente pergunta porque tira a culpa do indivíduo e coloca biologia na mesa. Para colocar em termos simples, o estresse crônico, aquele estado de alerta contínuo, mantém o organismo banhado em um hormônio chamado cortisol. O famoso hormônio do estresse. Ele mesmo. O cortisol, evolutivamente, é um alarme de sobrevivência. Ele avisa o corpo para estocar energia, preferencialmente em forma de gordura, porque o cérebro entende que existe uma emergência constante. Tipo um perigo rondando o tempo todo? Uma fome iminente, um leão na caverna. Então, a exaustão emocional literalmente altera o funcionamento do metabolismo. Não é falta de força de vontade, é a biologia respondendo a um ambiente internamente hostil. Campo de batalha ganha um peso ainda maior com essa explicação. E faz todo o sentido quando olhamos para a rotina implacável descrita no texto. Aquela rotina do automático. Sim, essa é uma realidade incrivelmente relacionável para quem nos ouve, especialmente para as mulheres. Imagina a cena que o artigo pinta. A rotina começa antes mesmo de o sol nascer. É preciso pular da cama cedo, preparar o café da manhã, responder a uma enxurrada de e-mails, gerenciar equipes no trabalho, Cuidar dos filhos. cuidar das necessidades dos filhos, garantir que as contas da casa estejam pagas e, no meio de todo esse furacão, ainda existe a expectativa social de que tudo seja feito com um sorriso leve no rosto. Como se não custasse nada. Exato. Tudo executado naquele automático da sobrecarga como se fosse uma máquina que não tem o direito de parar para esfriar um motor. E o que sobra no final do dia é brutal. É o puro funcionamento em modo de sobrevivência. E o texto captura de forma muito precisa o sentimento que ecoa na mente de tantas mulheres após uma maratona diária dessas. Depois de resolver os problemas de todo mundo, entregar resultados, sabe qual é o único pensamento que sobra no final do dia? Qual? No silêncio do quarto vem uma frase esmagadora: não fiz o suficiente. Nossa, isso é muito pesado. Não fiz o suficiente. E essa percepção de insuficiência constante não é um defeito de fabricação do cérebro, é um produto direto de padrões sociais que exigem o inalcançável. O grande problema é que a sociedade contemporânea insiste em romantizar o esgotamento. Romantizar o esgotamento? Dá para entender o porquê isso é tão perigoso. É como se o cansaço extremo, a falta de sono e a agenda lotada fossem medalhas de honra. Exato. Pensemos na frase, ela dá conta de tudo. A gente ouve isso o tempo todo. Virou um elogio padrão. Ouve-se isso em rodas de conversa, ambientes corporativos. Nossa, fulana é incrível, ela dá conta de tudo. Mas o texto nos alerta que esse elogio é, na verdade, uma armadilha muito bem disfarçada. Dar conta de tudo, sem um descanso emocional real, cobra um preço altíssimo. E a biologia, como vimos com o cortisol, não perdoa. Não perdoa. Esse preço é cobrado primeiro no corpo físico, através de dores tensionais, ganho de peso, queda de imunidade e, na sequência, cobra o seu pedágio na autoestima. A conta sempre chega. Sempre chega. Quando a mulher se olha no espelho, como a autora aponta, ela não vê apenas o corpo. Ela vê o reflexo físico de tudo aquilo que ela não teve tempo de cuidar, que é ela mesma. Isso me leva a um termo que o artigo usa e que resume perfeitamente esse estado de tensão constante. Uma palavra que pesa só de falar:
O texto introduz o conceito de hipervigilância emocional. É um termo forte. Como podemos traduzir isso para o dia a dia? A hipervigilância emocional é um dos conceitos centrais retirados das fontes de hoje. Essencialmente, é um estado de alerta constante e ininterrupto. Imagina que a mente funciona como um radar de aeroporto que nunca desliga. Sempre rodando. Sempre monitoreando continuamente o ambiente e as necessidades de absolutamente todos ao redor, antes mesmo de considerar as próprias necessidades. É antecipar que o filho vai precisar de ajuda com a lição, que o chefe vai cobrar um relatório de última hora, Que a casa precisa de manutenção. que alguém da família está chateado e precisa de consolo. O radar está sempre varrendo o horizonte em busca de problemas para resolver. E esse monitoramento drena uma quantidade absurda de energia psicológica. É exatamente isso que causa aquele cansaço profundo. Aquele cansaço que não passa nem dormindo. Ou em vigília, patrulhando fronteiras imaginárias. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. O artigo não apenas joga esse conceito complexo no ar, mas lista sinais claros e práticos para que qualquer pessoa possa identificar se está vivendo sob o domínio dessa hipervigilância e se a autoestima está pedindo socorro. Sim, ele é bem prático nisso. O texto menciona 4 sinais principais. Qual seria o primeiro alerta de que o radar está desregulado? O primeiro sinal detalhado é muito revelador. Sentir culpa ao descansar. É aquela distorção onde o descanso vira sinônimo imediato de improdutividade ou preguiça. A pessoa senta e o cérebro imediatamente começa a listar as pendências. Nossa, quem nunca passou por isso? Sabe aquela clássica tarde de domingo? A pessoa finalmente senta no sofá para assistir a um filme, a casa está relativamente quieta, e aí no fundo da mente começa aquela voz sussurrando. Tem louça na pia, a roupa não dobrou sozinha, deveria estar adiantando os e-mails de segunda-feira. A famosa ansiedade de domingo. A culpa simplesmente rouba a capacidade de relaxar. É o exemplo perfeito. O descanso físico acontece, mas a recuperação emocional é bloqueada pela culpa. E o segundo sinal listado reforça esse exato padrão de anulação. Colocar as necessidades dos outros invariavelmente em primeiro lugar. O radar apitando para os outros e mudo para si mesma. A equipe ou os problemas dos amigos são urgências absolutas, enquanto o próprio bem-estar pode sempre, convenientemente, ficar para amanhã. O problema é que, na matemática de apagar os incêndios alheios, o amanhã nunca chega. O autocuidado vira um horizonte que se afasta à medida que se caminha em direção a ele. O que nos leva ao terceiro sinal que me pareceu um golpe ainda mais duro na autoimagem. O artigo fala sobre criticar-se muito mais do que se elogiar. O diálogo interno deixa de ser um conselheiro e se torna um tribunal implacável, onde só existem condenações e recursos negados. Esse tribunal interno é a marca registrada da exaustão. A lente através da qual a pessoa enxerga a si mesma fica completamente distorcida pelo cansaço. E, para fechar a lista, o quarto sinal é avassalador. Qual é? Sentir que é preciso merecer o cuidado antes de recebê-lo. Merecer o cuidado. Como se o direito básico de ser cuidada, ou de cuidar de si mesma, não fosse inerente à existência, mas sim algo que tivesse que ser comprado através de exaustão extrema e produtividade impecável. Entendi. Se não trabalhou até cair, não merece o banho demorado. Ou não merece a massagem, o momento de pausa, é muito cruel. O pacote completo desses 4 sinais constrói o que o artigo chama de esgotamento disfarçado de autocrença destruída, certo? E aí a conexão com o Dia Mundial da Obesidade fecha o cerco. O peso extra, muitas vezes, atua como uma armadura física ou, como já explicamos, uma consequência metabólica de um sistema que está em chamas por dentro e nunca é tratado na sua raiz. Exato. Quando se acredita que o próprio valor está atrelado exclusivamente à capacidade de servir e produzir, a autoestima desmorona e o corpo absorve o impacto. A armadura de que o texto fala é literal e figurativa. Mas, felizmente, a nossa análise não estaciona apenas no diagnóstico desse cenário pesado. Tem uma luz no fim do túnel. Com certeza. O artigo faz uma virada muito bem-vinda para a solução.
O autor traz uma visão cheia de esperança, afirmando que a ciência já comprova que pequenas atitudes, rituais quase imperceptíveis na rotina, têm o poder de mudar o jogo. Não se trata de largar tudo, pedir demissão e ir viver numa montanha isolada meditando. Não, nada disso. São ajustes minúsculos na engrenagem do dia a dia. E o texto traz nomes de peso para sustentar isso, né? Se conectarmos isso ao quadro geral, o que traz tanta validade para essas propostas de mudança é a profundidade das referências. Quando o artigo cita a Harvard Health Publishing, por exemplo, não está apenas jogando um nome de prestígio ao vento. Eles exploram profundamente a conexão cérebro-intestino. Que é um tema super em alta, aliás. Cansaço emocional prolongado altera fisicamente o microbioma intestinal, que é onde grande parte da nossa serotonina, o neurotransmissor do bem-estar, é produzida. A exaustão mental quebra a fábrica de bem-estar do corpo, dificultando o processamento de energia e impactando o peso corporal de forma direta. Isso é incrível. A ligação física é inegável. E o artigo também menciona instituições globais e pesquisadoras focadas no comportamento, certo? Sim, a Organização Mundial da Saúde e a Associação Americana de Psicologia, a APA, são trazidas para validar que o esgotamento já é uma crise de saúde pública global, não um fracasso individual. Uma validação muito importante. Mas o grande diferencial do texto é ancorar a solução em pesquisadoras como Kristin Neff e Brené Brown. Kristin Neff é pioneira no estudo da autocompaixão, e o que ela prova cientificamente é que a autocrítica, aquele tribunal que mencionamos, ativa o sistema de ameaça no cérebro reptiliano, gerando mais estresse. Já a autocompaixão ativa o sistema de cuidado mamífero, liberando ocitocina e acalmando o corpo. Deixa de ser uma ideia fofa e passa a ser uma regulação biológica. Uau! Muda tudo pensar assim. E a Brené Brown? Brené Brown traz o trabalho sobre vulnerabilidade, mostrando que soltar a armadura e admitir o cansaço é o primeiro passo para a cura real. Todo esse embasamento converge para um ponto: a autorregulação emocional é possível, científica e urgente. E o que me deixou mais impressionado foram os detalhes práticos que o artigo propõe com base em toda essa ciência de ponta. É libertador pela simplicidade. A sugestão prática do texto é dedicar apenas 10 minutos pela manhã. Somente 10 minutos antes de começar a servir o mundo. A proposta é fazer coisas incrivelmente simples, longe de qualquer complicação. Bem viáveis. Pode ser o ato de tomar um único copo d'água em absoluto silêncio, prestando atenção na água, ou reservar um minuto inteiro para fazer uma respiração profunda e consciente antes de sequer encostar a mão no celular para checar as notificações do dia. São 10 minutos onde a demanda externa não existe. Mas porque algo tão simples, tão pequeno, tem o poder de desfazer anos de hipervigilância. A genialidade está no mecanismo por trás da ação. O objetivo desse pequeno ritual não é resolver os boletos, os e-mails ou os problemas do mundo em 10 minutos. O objetivo é enviar uma mensagem neurológica clara e inconfundível ao próprio cérebro. Que mensagem seria essa? A mensagem é: eu importo. Quando o dia começa com um ato de autocuidado, por mais microscópico que seja, o cérebro registra que o bem-estar não é um luxo, não é algo a ser buscado apenas se sobrar tempo no fim do dia. Ele entende que o indivíduo é a prioridade número 1. E isso muda a biologia? Muda. Isso começa a reconfigurar as rotas neurais, quebrando o ciclo da hipervigilância emocional desde o exato momento em que os olhos se abrem. A pessoa passa a existir para si mesma, ancorada no presente, antes de se diluir nas demandas da sociedade. É um resgate da própria identidade antes do sol nascer. Essa quebra de padrão é monumental. E o artigo reconhece que para muitas pessoas a situação já passou tanto do limite que apenas os 10 minutos matinais, sozinhos, podem não ser suficientes para apagar o incêndio. Claro, às vezes precisa de mais estrutura. É aí que o texto aborda o que o autor chama de método raízes emocionais femininas. O que é interessante aqui é como ele é apresentado no texto, não como uma fórmula mágica engessada, mas como um estudo de caso de acessibilidade. Ele foca na famosa autorregulação emocional. Para quem está nos acompanhando,
como podemos definir autorregulação emocional na prática? A autorregulação emocional, despida de jargões técnicos, é a capacidade de criar uma pausa, um pequeno espaço entre um estímulo estressante e a sua reação a ele. Por exemplo, chega um e-mail com uma cobrança agressiva do trabalho, a falta de regulação faz o coração acelerar, o cortisol disparar e a pessoa reagir com pânico ou raiva. O modo de sobrevivência ativado. Isso, a autorregulação é a ferramenta que permite ler o e-mail, notar a frustração, respirar, acalmar o sistema nervoso autônomo e só então escolher como responder sem deixar que aquilo consuma energia vital do resto do dia. O método estruturado mencionado no artigo foca exatamente em ensinar essa habilidade, respeitando o ritmo de quem já é mãe, líder, empreendedora e está sem tempo a perder. E o texto traz um detalhe fascinante sobre como quebrar a barreira do estigma e da questão financeira para pedir ajuda. O artigo menciona que, muitas vezes, quem mais precisa está afogado na vergonha de não dar conta. A culpa, de novo. Para contornar isso, o método sugere sessões iniciais a valores quase simbólicos, citando o valor de R$ 97. É uma estratégia muito interessante de saúde mental preventiva, pensada para quem está no fundo do poço do cansaço, criando uma porta de entrada viável para devolver a leveza emocional e baixar aquele cortisol que discutimos no começo. Exatamente. O objetivo é desobstruir o caminho para o cuidado. E um ponto muito rico do artigo é como ele transporta essa necessidade de leveza emocional direto para o mundo corporativo. Que é um moedor de carne mental, na maioria das vezes. Sem dúvida. Uma dúvida muito comum que surge e que o texto aborda é como líderes femininas que gerenciam equipes inteiras podem lidar com essa sobrecarga brutal sem perder a performance. Existe um medo real, validado pelo mercado de trabalho, competitivo, de que desacelerar signifique perder eficiência ou ficar para trás. O medo de ser substituída. Mas a resposta do artigo, embasada por toda aquela ciência que citamos de Harvard e da APA, vira o jogo. A chave não é trabalhar menos ou entregar menos. A chave é gerenciar o que o texto chama de descanso emocional real. E o que difere o descanso emocional real do descanso físico? Descanso emocional não é dormir 8 horas. É conseguir desligar o radar mental de problemas enquanto não se está trabalhando. Estabelecer limites saudáveis, saber dizer não sem culpa e desenvolver esse autoconhecimento são as únicas estratégias que, na verdade, sustentam a alta performance a longo prazo. Sem isso, a conta chega. Sem descanso emocional genuíno, a queda de produtividade, os erros de decisão ou o colapso do burnout não são possibilidades, são apenas uma questão de tempo. Então, o que tudo isso significa? Tentando sintetizar toda essa riqueza de informações que cruzamos hoje. O Dia Mundial da Obesidade, analisado através das lentes tão profundas do artigo do Rodolfo Dias, não deve ser encarado como mais um chamado opressor para que a mulher mude o próprio corpo à força. Definitivamente não. De jeito nenhum. O verdadeiro chamado é um convite para assinar um tratado de paz e parar de guerrear contra a própria biologia. É um lembrete poderoso de que qualquer pessoa que tenha superado tantas batalhas diárias, tantas demandas silenciosas e chegado tão longe, merece carinho, compaixão e respeito incondicional de si mesma. O grande significado, o X da questão, é deixar de ser a última opção na própria agenda. O corpo físico não precisa de mais cobranças externas, de mais dietas restritivas ou julgamentos. Ele precisa, antes de mais nada, de paz. Isso levanta uma questão importante e extremamente reflexiva para fechamento da nossa análise de hoje. O texto, na sua essência mais pura, atua como um espelho. Ele não está apenas apontando para fora, para a balança, para os padrões da sociedade ou para as falhas do sistema. Ele está convidando a olhar para dentro, com honestidade. Um autoexame. Convidando a reconhecer que a exaustão constante, a sobrecarga e a falta de energia não são destinos inevitáveis cravados em pedra. Eles são sintomas. São como luzes no painel de um carro avisando que o óleo está baixo. Eles mostram que a forma de processar as demandas e as emoções precisa ser urgentemente ajustada.
E a notícia transformadora que o artigo nos deixa é que a mudança real começa no exato momento em que o próprio bem-estar deixa de ser algo negociável e passa a ser o pilar fundamental da rotina. Perfeito, o bem-estar como algo absolutamente inegociável. E para encerrar o nosso mergulho de forma a ecoar na mente depois que desativarem o áudio, queremos deixar um pensamento final, uma semente para refletir além dos dados que as nossas fontes trouxeram hoje. Uma reflexão necessária. O artigo estabeleceu de forma muito contundente que existe um abismo biológico e psicológico entre descanso físico e descanso emocional. Mostrou que, na maioria das vezes, simplesmente fechar os olhos e dormir não resolve o cansaço profundo. Diante disso, fica a provocação. E qual seria? Se o sono e o repouso físico não estão sendo remotamente suficientes para curar o cansaço extremo que se sente, qual área específica da mente ou qual emoção reprimida e silenciada há anos está, neste exato momento, exigindo uma pausa verdadeira e corajosa no dia de hoje? É forte. Fascinantes e necessárias na nossa conversa de hoje. Que a busca por esse autoconhecimento libertador continue. Até a próxima. Um excelente momento de reflexão e autocuidado a todos. Até o nosso próximo encontro.